Me responde uma coisa bem honesta agora. Você acorda cansada ou já acordou cansada? Mas eu não estou falando de acordar com sono. Eu estou falando de acordar cansada de viver o dia mesmo antes dele começar. Você abre os olhos e parece que o seu corpo já acorda atrasado emocionalmente, como se alguma coisa tivesse sugado sua energia durante a noite, como se você tivesse dormido, mas não tivesse descansado de verdade. E o mais confuso nisso tudo é que muitas vezes você nem consegue explicar, porque tecnicamente você descansou, você dormiu. Sim, você ficou em casa, tentou relaxar, cancelou compromissos, ficou quietinha, até tentou fazer menos coisas. E mesmo assim continua cansada, irritada e sem paciência. Continua sem vontade, continua sem energia para coisas simples. E talvez essa seja a parte mais cruel, porque as pessoas olham para você e não entendem. Algumas até falam, mas você dormiu, mas você nem fez tanta coisa, mas você precisa reagir, mas você precisa se esforçar mais. E você começa a acreditar nisso e começa a se culpar. Talvez eu esteja sendo fraca. Talvez eu esteja sendo preguiçosa. Talvez eu esteja exagerando. Talvez eu só precise me organizar melhor. Então você tenta resolver isso da forma que todo mundo manda: mais café, mais disciplina, mais produtividade, mais planejamento, mais esforço, mais autocobrança. E o problema só piora, porque você começa a lutar contra um cansaço que não nasceu de falta de esforço. E talvez você ainda não tenha percebido isso, mas tem muita gente que está cansada não pelo que faz, mas pelo que carrega internamente. Carrega pensamentos o tempo inteiro, carrega preocupação, carrega medo, carrega culpa, carrega hipervigilância, carrega responsabilidade emocional por todo mundo, carrega problemas que ainda nem aconteceram, carrega conversas que aconteceram há anos, carrega versões antigas de si mesma, e tudo isso pesa, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você está parada, mesmo quando você aparentemente está descansando, porque o corpo pode estar parado, mas o sistema continua trabalhando e isso vai drenando você em silêncio. Você tenta assistir alguma coisa para relaxar, mas sua mente volta para a preocupação. Você tenta deitar cedo, mas sua cabeça continua acelerada. Você tenta descansar no final de semana, mas continua sentindo peso. E talvez você tenha percebido uma coisa muito estranha. Quanto mais você tenta descansar, mais culpa sente por estar parada. E aí nem o descanso vira descanso, vira cobrança também. E isso cria um ciclo cruel. Você está cansada, mas se culpa por estar cansada, se culpa e se força mais. Se força mais e fica mais cansada. E ninguém percebe o quanto isso está drenando você por dentro. Porque por fora você ainda funciona, trabalha, responde, ainda cuida, resolve, sustenta muita coisa, mas por dentro você está cada vez mais esgotada. E talvez hoje você esteja chamando isso de cansaço físico, quando na verdade o seu sistema inteiro pede pausa real. E antes da gente continuar, eu quero que você lembre disso.
Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Fica comigo porque nos próximos minutos eu vou te mostrar por que tantas pessoas dormem, mas não conseguem descansar o sistema nervoso. E aqui está uma verdade que muita gente demora anos para perceber. Você pode até dormir, mas isso não significa que você está descansando de verdade. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque dormir é fechar os olhos. Descansar é o seu sistema recebendo sinal de segurança. E muita gente fecha os olhos, mas continua em estado de alerta por dentro. E talvez você conheça essa cena muito bem. O dia termina, a casa silencia, as mensagens diminuem, o trabalho acaba e finalmente chega o momento em que você deveria descansar. Você deita, apaga a luz, fecha os olhos. E parece que sua mente entende isso como um convite para acelerar. Ela começa a revisar o dia inteiro, lembra de conversas, recria discussões, imagina respostas que você deveria ter dado, antecipa problemas do dia seguinte, faz listas mentais, cria cenários, reabre dores antigas e quando você percebe, se passaram horas e seu corpo está implorando por descanso, mas sua mente, essa continua funcionando como se desligar fosse perigoso. E talvez você já tenha passado por isso. Olhar no relógio de madrugada e sentir desespero porque precisa dormir. E quanto mais você tenta dormir, mais desperta fica. Quanto mais tenta controlar os pensamentos, mais eles aumentam. Quanto mais tenta forçar o descanso, mais o corpo parece resistir. E no dia seguinte, você acorda exausta, irritada, ansiosa, lenta, mais sensível emocionalmente e precisa sobreviver o dia inteiro assim. E então chega a noite de novo e tudo recomeça. E muitas pessoas estão vivendo esse ciclo há muito tempo. Há tanto tempo que começaram a acreditar que isso é personalidade. Eu sou assim mesmo. Minha mente não para. Sempre fui acelerada. Não, isso não é identidade. Isso é um sistema que não aprendeu a desligar, porque ele foi treinado para vigiar, antecipar, prever perigo. Para nunca relaxar completamente, o corpo paga essa conta, com cansaço, irritação, névoa mental, falta de energia, desânimo, dificuldade de decisão, baixa produtividade e até problemas físicos. Porque nenhum sistema foi feito para permanecer em alerta o tempo inteiro. E talvez o seu maior problema hoje não seja falta de tempo para descansar, mas falta de capacidade de desacelerar internamente. E isso muda tudo, porque muita gente tenta resolver esse problema com férias, folga, com maratona de séries, com descanso físico, mas continua levando a mente acelerada para todos esses lugares. E por isso volta igualmente cansada, porque o problema foi junto. E se sua mente acelera justamente quando você deita, se você sente que seu corpo quer dormir, mas sua mente não permite, existe uma forma simples de ensinar o seu sistema a desacelerar novamente, sem depender de força, sem brigar com seus pensamentos, sem transformar a noite em um campo de batalha, porque ninguém merece passar anos negociando com a própria mente antes de dormir. Fica comigo, pois no próximo minuto eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. Talvez você não esteja cansada apenas de fazer coisas.
Talvez você esteja cansada de sustentar uma versão de você que está te esgotando todos os dias. E se você quer aprender de uma forma simples como desacelerar, no link que está no primeiro comentário do nosso encontro, tem algo muito especial para você. Bom, agora eu preciso te trazer que talvez essa seja a parte mais difícil de admitir. Você não está cansada apenas do que faz. Você está cansada do que sustenta. E isso é muito diferente, porque existem pessoas que trabalham muito, mas conseguem descansar emocionalmente. E existem pessoas que aparentemente fazem menos, mas vivem completamente esgotadas por dentro, porque estão sustentando coisas invisíveis o tempo inteiro, sustentando uma imagem de força, sustentando relações que já pesam, sustentando silêncios que deveriam virar conversa, sustentando responsabilidades emocionais que nem deveriam ser suas, sustentando medo de decepcionar, medo de desagradar, medo de perder pessoas, sustentando controle absoluto sobre tudo, sustentando hipervigilância, sustentando versões antigas de si mesma, e tudo isso pesa. Mesmo quando você está parada, mesmo quando ninguém está te cobrando naquele momento, porque o seu corpo continua carregando o peso dessas estruturas invisíveis. E talvez você já tenha percebido isso. Você tira férias e continua cansada. Você tira folga, continua cansada. Você dorme mais e continua cansada. Você tenta reduzir tarefas e continua cansada, porque não era apenas sobre a agenda, era sobre carga emocional acumulada e talvez essa seja uma verdade difícil. Algumas pessoas vivem em estado de alerta há tantos anos que nem lembra como é viver em paz dentro do próprio corpo. A tensão já virou personalidade, a preocupação virou rotina, a antecipação se transforma em proteção e o descanso virou desculpa. E quando você finalmente para, vem desconforto, vem ansiedade, uma sensação de improdutividade, vem culpa por não estar fazendo algo, porque o seu sistema aprendeu que parar é perigoso. E isso mantém você preso em um ciclo brutal. Faz demais, cansa, para um pouco, se culpa, volta a fazer demais, cansa mais ainda e continua repetindo isso por anos, até o corpo começar a gritar de formas mais intensas: exaustão, ansiedade, desânimo profundo, irritação constante, desconexão emocional. E o mais triste é que muitas pessoas continuam tentando resolver isso apenas com organização de rotina, quando o problema real está muito mais profundo. E algumas pessoas conseguem perceber isso sozinhas, mas continuam reproduzindo os mesmos padrões, porque entender não é o mesmo que atravessar. Consciência não desmonta automaticamente padrões antigos. E é exatamente por isso que tantas pessoas sabem de onde vem o próprio cansaço, mas continuam vivendo exatamente igual, porque o padrão emocional continua comandando tudo em silêncio. Bom, agora eu vou te mostrar o custo real de continuar ignorando esse tipo de cansaço. E aqui está o ponto que muitas pessoas percebem tarde demais. O seu corpo aceita muita coisa em silêncio. Por muito tempo ele compensa, sustenta, ele adapta, continua funcionando e mesmo quando você está ultrapassando limites internos há muito tempo, e isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de que está tudo sob controle, porque você ainda consegue trabalhar, ainda consegue cuidar das pessoas,
ainda consegue resolver problemas, ainda consegue cumprir responsabilidades. Então você pensa: eu estou cansada, mas estou dando conta. E é exatamente aí que mora o perigo, porque dar conta não significa estar saudável. Produzir não significa estar em paz. E o corpo vai acumulando pequenas cobranças silenciosas. Primeiro ele tira sua energia, depois ele tira sua paciência, depois ele tira sua clareza mental, depois ele tira sua capacidade de sentir prazer, depois ele tira sua presença nos momentos importantes e algumas vezes ele começa a gritar mais alto. Crises de ansiedade, insônia, irritação constante, queda de produtividade, desânimo profundo, problemas físicos, sensação de desconexão, e muitas pessoas só param quando o corpo obriga, quando o relacionamento está em crise, quando o trabalho começa a desmoronar, quando a saúde emocional entra em colapso, quando o corpo literalmente não consegue continuar sustentando, e talvez o seu corpo esteja tentando te avisar antes disso. Através do cansaço constante, desse peso diário, dessa irritação silenciosa, desse desânimo que você tenta racionalizar. E sabe o que é mais doloroso? Muitas pessoas continuam ignorando porque compara a própria dor com um pensamento de tem gente pior. Eu deveria era só agradecer. Eu não tenho motivos para estar assim. Mas a dor emocional não funciona por comparação. O seu corpo não faz ranking de sofrimento. Ele só sinaliza quando algo precisa ser olhado. E ignorar pequenos sinais normalmente cria sinais maiores. E talvez você esteja esperando férias, esperando aquele feriado, esperando o final do mês, esperando um momento ideal para descansar. Mas se o seu sistema continua em alerta, você pode levar esse cansaço para qualquer lugar e ele vai continuar com você. Porque o problema não está apenas na rotina, está no estado interno. E se a sua mente acelera principalmente na hora de dormir, se você sente que deita cansada e acorda igualmente esgotada, existe uma forma simples de começar a ensinar o seu sistema a desacelerar novamente. Porque descanso verdadeiro também pode ser treinado. Bom, agora vamos conversar sobre como começar a sair desse ciclo sem esperar o seu corpo colapsar primeiro. Então, talvez o seu corpo nunca tenha sido preguiçoso. Talvez ele esteja exausto de sobreviver em estado de alerta por tanto tempo. E isso muda tudo, porque você para de se atacar e começa a observar o que realmente acontece. Talvez você não precise de mais produtividade, mais disciplina, mais cobrança. Talvez você precise de descanso real, segurança interna, regulação emocional e permissão para parar de viver como se tudo fosse urgente o tempo inteiro. Porque percebe uma coisa, o seu corpo não quer te sabotar. Ele está tentando sobreviver da melhor forma que aprendeu. E esse cansaço constante pode ser um pedido silencioso de mudança, um pedido para desacelerar, um pedido para reorganizar sua relação com você mesma, um pedido para parar de carregar tudo sozinha. E a mudança não começa quando sua vida inteira está resolvida. Ela começa em pequenos movimentos reais. Respeitar os seus sinais, reduzir estímulos antes de dormir, não transformar a noite em mais um turno de preocupação, criar espaços reais de descanso,
parar de romantizar a exaustão e, principalmente, parar de ignorar seu próprio corpo, porque ele está falando com você há muito tempo e talvez sua mente acelere justamente quando a noite chega. Talvez você deite cansada, mas a sua cabeça continua funcionando como se precisasse resolver o mundo inteiro antes de dormir. E se esse é o seu caso, existe um caminho simples para ensinar o seu corpo a desacelerar em poucos minutos, sem depender de exaustão extrema para pagar. Porque dormir deveria ser descanso, não batalha mental. Mas se você percebe que esse cansaço vem de padrões muito mais profundos, pessoas que você sustenta, medos antigos, hipervigilância, culpa, relações desgastantes, dificuldade de colocar limites, algumas reflexões você consegue fazer sozinha, mas algumas travessias não foram feitas para serem feitas sozinha. E antes de você sair desse nosso encontro, me responde aqui nos comentários o que mais está drenando sua energia hoje. Meu nome é Rosimeire, sou neuropsicóloga e estou aqui todos os domingos às 21 horas para ter um encontro com você, para ajudá-lo a reorganizar o corpo. Na série O Corpo Sabe. Te aguardo na semana que vem. E não esqueça de dar uma olhadinha no primeiro comentário desse nosso encontro, pois ali tem uma grande oportunidade de você ensinar o seu corpo a descansar.